Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Você que já me segue, você que me vê pela primeira vez, atraído pelo título desse vídeo, muito obrigado. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, curta e compartilhe, que nos ajuda bastante ainda no ranking. É um absurdo, depois de tantos anos, ainda ficar pedindo isso a vocês, porque é assim que o algoritmo lê. Fora outros problemas de censura que eu tenho sofrido. Se você já me segue no canal, você sabe muito bem o que eu estou falando. Bem, vamos lá. Hoje eu tenho um assunto diferenciado para uma grande maioria de vocês que me seguem escutando falar de política. Hoje, como diz aqui nos Estados Unidos, eu estou colocando meu boné de consultor empresarial com especialidade em marketing e vendas para atacado, atendendo a comunidade brasileira, de business advisor e quem faz também desenvolvimento de negócios. E o assunto hoje é uma coisa muito fácil, né, para aqueles que pensam em maiores posicionamentos nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre KYC e CIS? Qual é a diferença? Pessoal, é sabido que o brasileiro, né, outras culturas também, gostam de inserir palavras em inglês, muitos termos em inglês, né? Isso aí eu vejo desde que eu era criança. Ainda mais morando aqui agora. E no mercado de trabalho, de uns tempos para cá, devido à tecnologia, startups, esses termos tomaram uma velocidade maior ainda. Eu confesso que muitas das vezes vejo termos distorcidos que eu tenho que consultar o dicionário para saber se eu estou entendendo certo ou se eu estou entendendo errado. E para você que me vê pela primeira vez, não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 1991 e para os padrões brasileiros, eu me considero que eu falo muito bem inglês, graças a Deus, Deus me abençoou dessa maneira, tá? Falo, leio, escrevo, chego até a dar palestra, para quem não sabe. Mas vamos lá. E aqueles profissionais que se envolvem muito, né, nessa parte de compra e venda de negócios e, né, em grande escopo, eles usam muito esse termo, KYC e o CIS. Mas o que é isso? KYC é Know Your Customer. Eu vou fazer uma tradução forçada para que você possa entender aonde chegamos, tá? Não é dizer que é falado assim aqui, mas em português é como se fosse conheça o seu freguês. E o CIS? Client Information Sheet, folha de informação do cliente. Inclusive essa palavra sheet, né? Ela tem essa vogal esticada, ela é muito perigosa para muitos brasileiros que falam shit. Shit é uma tremenda numa M que você pode falar no ouvido do americano. E eu costumo falar o seguinte, com todo respeito por vocês, para quem não fala inglês, eu tento falar inglês, eu parabenizo, mas tenta corrigir essa palavra, tá? Porque se eu que sou brasileiro, quando falo, eu já sinto que a coisa distorce. Imagina um americano escutando o brasileiro falar Client Information Shit. É terrível, né? Mas vamos lá. Existe uma grande diferença, isso foi só uma nota à parte. Existe uma grande diferença quando se refere, digamos, ao freguês ou então quando se refere ao cliente, ok? No termo customer, que é o Know KYC, Know Your Customer, ele é mais usado em troca de produtos como supermercado, loja de varejo, restaurantes, e-commerce, onde a relação comercial ela é transacional e geralmente é a curto prazo, ou seja, você vende o produto ou serviço padronizado e usa customer, ok? O termo client, que é o cliente, que isso é mais fácil, né? Ele é mais usado em serviços profissionais, personalizados ou contínuos, como advocacia, consultoria que eu faço, contabilidade, etc. Onde a relação comercial ela é mais duradoura, consultiva e baseada em confiança. Ou seja, se você oferece serviços profissionais ou personalizados, use client. Mas existe alguma diferença brutal, maior entre KYC e Know Your Customer e CIS, Client Information Sheet, né? Está na finalidade, no escopo e no peso legal, em conformidade e transações comerciais. Pessoal, muitas terminologias que no mundo comercial é usada aí no Brasil e querem jogar para cá, eu falo com bastante frequência. Cuidado, cuidado que tem um peso muito forte.
há um pouco tempo atrás, eu me envolvi numa operação, tá, onde havia um choque cultural, onde a outra parte estava certa, mas a parte cultural entendeu errada na palavra de sociedade. Esse aqui é meu sócio, né? Que é o partnership. Quando você fala sócio aqui nos Estados Unidos, dependendo da negociação, ela tem um peso jurídico muito forte, principalmente se você colocar no papel, e isso dá um outro tom na negociação. E foi o que aconteceu. Foi também uma outra nota à parte, tá? Mas vamos lá. O KYC ele é um requisito de conformidade usado principalmente para verificar a identidade de um freguês, né, o customer, e avaliar o seu nível de risco em relações comerciais, especialmente em bancos e comércios internacional. É onde eu atuo. Eu atendo brasileiro aqui desde 1991. É um pouco assustador. De repente, muitos de vocês que estão me escutando agora, sabe Deus aonde, não eram nem nascidos, né? O tempo passa. O KYC também é obrigatório em operações bancárias, como eu falei, conformidade com prevenção de lavagem de dinheiro, que é o AML, Anti-Money Laundering. Acordos comerciais internacionais, especialmente como a gente vê muito quem se envolve sabe o que eu estou falando, que é o Standard Bilateral Credit, entre outros instrumentos financeiros, tá? Com um alto nível de detalhe, a elaboração de um KYC inclui documentos oficiais da empresa, por exemplo, certificado de incorporação, contrato social, documento de identidade, um passaporte dos diretores da empresa, beneficiários efetivos, comprovante de endereço, identificação fiscal e por aí vai. Cartas de referências bancárias, declarações, enfim, ele é muito mais detalhado. O KYC ele tem uma relevância legal, tem alto peso legal aqui nos Estados Unidos, legalmente aplicado na maioria das jurisdições. Bancos e instituições financeiras, plataformas de negociação não podem prosseguir sem um KYC válido. Ou seja, deixa eu repetir, isso aqui é de suma importância. Bancos, instituições e plataformas de negociação não podem prosseguir sem um KYC válido. Sentiram o peso? O CIS, que é a folha de pagamento, a folha de informação do cliente. O CIS é um documento informativo usado principalmente em negociações comerciais, especialmente em transações de commodities. Não é um requisito legal. Pessoal, eu já falei isso aqui há muito tempo, tem muitos que não entendem isso, tá? Mas ajuda a identificar a empresa e avaliar a seriedade e a capacidade, ok? Com um nível de detalhe moderado. Geralmente, o CIS inclui o nome da empresa, endereço, informações de contato, detalhes do representante, pessoa autorizada, o interesse do produto, por exemplo, se é açúcar, milho, como é a quantidade de teórica, o ponto de fornecimento, ou seja, o que você quer comprar, né? Preferência de método de pagamento, informações bancárias, para mostrar prontidão. O CIS é muito usado no início do processo de negociação para apresentar o comprador ou vendedor, a contraparte ou corretor. Ajuda a preparar o LOI, que é o famoso Letter of Intent, que é a carta de intenção, né? Inclusive, pessoal, se você ainda nunca viu e não tem noção do que é esse peso legal também, que vale a pena aqui mencionar, aqui na descrição eu tenho uma matéria no meu blog, que eu tenho um blog chamado Direto dos Estados Unidos, né? Blogspot, tá aqui o link aqui embaixo, vale a pena você ver, que até hoje ele é uma das matérias de mais tráfego no meu blog. Tá aqui embaixo, para vocês entenderem que é o peso legal, porque muita gente fica, me dá uma LOI, me dá uma LOI, me dá uma LOI. Aqui é diferente, vale a pena você ler, tá? Que mais? E se você estiver fazendo um acordo de commodities ou contrato comercial, geralmente você começa com um CIS, que é menos importante, tá? Para depois você passar para uma LOI e concluir com um KYC, para conformidade e configuração do pagamento. Ou seja, já falei isso também no passado, o CIS é uma mera apresentação. A coisa avança um pouco, poxa, eu gostei do Richard, eu vou pedir agora para saber quem é ele, know your customer. Aí a coisa começa a avançar, começa a ficar mais detalhado. Aqui nessas grandes negociações aqui nos Estados Unidos, pessoal, existem umas etapas a serem seguidas, tá?
que são com a conformidade, que eu tenho também falado bastante, qualquer dia eu vou fazer até um outro vídeo sobre isso, o The American Way of Doing Business, que é a maneira de fazer negócio nos Estados Unidos. E o A é um artigo definido. Lembra disso da escola? A é um artigo definido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu sei que o assunto hoje não é muito sexy, mas ele tem um público-alvo definido e eu espero que venha esclarecer alguma coisa. E cuidado quando, muitas das vezes, quem está envolvido no comércio internacional pedir alguns documentos que não tenha muita base do que está falando, tá? Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche tua vida, tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.